Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui mais um encontro nessa semana de lives. Sejam bem-vindos. Uma semana que vem trazendo esse tema da focalização, esse tema das terapias, de todo o que a gente chama movimento da alma. Agora a gente está numa semana de pré-lançamento da nossa turma de formação de focalização. Mas geralmente, em tempos normais, a gente tem toda terça uma live que a gente chama Movimento da Alma. Toda terça, 9 horas da manhã. E esse foi o nome que a gente deu para poder estar se referindo a esse processo de mudança. E Flávia, nós vamos então hoje ter um espaço aqui para falar desse processo de mudança com alguns alunos, pessoal que já está conosco há alguns anos estudando esse caminho. Então hoje a gente vai trazer um pouco mais de como esse trabalho funciona na prática, trazendo exemplos, conversando um pouco e tirando também dúvidas. Uma live interativa onde a gente pode estar também considerando as questões que surgirem aí. Bom dia, Marília. Então, ontem a gente fez uma live com a Dani. Quem não viu, está lá na página dela. A gente falou sobre a humanidade que está por trás de cada terapeuta, de cada escolha. E aí, Fernanda, Keile, eu disse isso, assim, o ser humano que sustenta cada profissional, como que a busca por curar as nossas feridas nos leva a desenvolver também os nossos potenciais, né? Então a gente falou um pouco disso lá no canal com a Dani, e se vocês quiserem ver, a Dani acabou de entrar. Estou falando da nossa live aqui, Dani, chamando o pessoal para ver. E anteontem a gente, e Renato também vai estar conosco aqui hoje, e anteontem a gente falou aqui sobre a regressão, sobre como que eu mudei o meu foco de um terapeuta que trabalhava com regressão de memória para focalização. E uma das coisas que eu queria ter dito, mas acabou que eu não disse, eu fui completar lá no story depois, é que eu queria dizer que mesmo que um terapeuta não provoque uma regressão, porque tem como a gente fazer isso, a gente aprende técnicas para fazer isso, mesmo que a gente não provoque, isso pode surgir espontaneamente. E quando surge, a focalização ela tem uma maneira de trabalhar. Ela vai ter um viés um pouco diferente do que eu aprendi como terapeuta de regressão, mas ela vai acolher e vai poder dar um suporte de uma forma muito satisfatória. E eu quero dizer que espontaneamente às vezes surgem situações que a gente não tem como prever, que a gente não tem ali um controle, assim como nos sonhos, né, gente? Os sonhos, eles surgem, os sonhos com imagens, com cenários e experiências incríveis que a gente não tem a menor controle disso. Bom, hoje então a ideia é a gente falar de exemplos. Eu também disse isso, eu disse até com um tom de crítica em relação a autores que às vezes escrevem livros trazendo exemplos só de sucesso. E isso não é real, não é, gente? Nenhum médico tem só casos de sucesso, nenhum fisioterapeuta tem só casos de sucessos, nenhum psicólogo tem só casos de sucesso. Ou seja, nós não vamos ajudar todo mundo. Por melhor que seja a sua metodologia, por mais competente que você seja, nós não vamos, não é possível que a gente consiga ajudar todas as pessoas, que todos os casos consigam encontrar caminhos de satisfação, de realização. Alguns casos eles já chegam assim com um nível de abertura. Eu gosto muito dessa tríade, dividindo aqui em 3 possibilidades básicas. A primeira possibilidade é que chegam pessoas muito abertas,
muito suscetíveis para serem ajudadas agora. E essas pessoas talvez elas já tenham feito algum percurso, já tenham dado alguns passos na história delas, de forma que elas chegam, ou talvez ela realmente esteja num momento muito sensível, muito aberto, muito disponível, porque é isso, tem uma hora que a gente decide, tem uma hora que a gente se abre, e eu não digo isso só para psicoterapia, mas também para um trabalho de atividade física, por exemplo. Às vezes a gente fica enrolando, enrolando, mas tem uma hora, quem já desenvolveu essa pegada com o trabalho corporal, tem uma hora que você decide, fala, agora eu vou cuidar do meu corpo, agora eu vou cuidar de mim. E nesse momento, a academia que você tiver, o profissional que você tiver, a abertura que você tem para isso, traz uma possibilidade muito diferente para que dê certo. Então, o Gendlin ele vai dividir de uma forma muito inteligente essa responsabilidade do sucesso com o cliente. Quando ele desenvolve, através de um artigo, junto com Carl Rogers, essa perspectiva que ele chamou de escala experiencial. É uma das coisas que a gente vai falar mais no nosso curso. E talvez a gente possa até falar um pouco mais na nossa live dos 3 dias no YouTube. Quem não fez a inscrição, vai lá no grupo e faz a inscrição para receber o link dessa live, onde a gente vai ter 3 aulas sobre focalização no YouTube, 16, 17 e 18. Então, uma das coisas que a gente tem para dizer é sobre essa escala experiencial. A escala experiencial não chega a ser um diagnóstico, mas é um indicativo da qualidade de abertura do cliente para poder ter essa interação com a própria experiência. E essa abertura, então, foi medida numa escala de 7 níveis, onde o nível 1, não existe nível 0, começamos no nível 1. O nível 1, nós temos uma pessoa que tem pouquíssima abertura experiencial. E ela, então, ela fala pouco de si. Não sei se vocês já viram isso em terapia, uma pessoa que chega na terapia, mas ela não fala de si, ela fala só dos outros, ela fala das coisas. Então, essa escala ela vai medir a capacidade da pessoa ter essa abertura e de fazer um contato sentido com a experiência. Algumas pessoas já têm essa abertura, algumas pessoas elas já chegam para a terapia com essa possibilidade, e essas pessoas é muito mais fácil da gente ajudar. Eu gosto de falar para os meus alunos assim, se a gente não atrapalhar, a gente já ajuda essas pessoas, porque elas já estão no fluxo, elas já estão numa abertura, né? E então, algumas pessoas, dividindo de novo essa tríade, elas chegam com uma possibilidade muito maior de serem ajudadas. Nas primeiras sessões a gente já vai vendo o resultado e o processo fica assim fluido e super possível. Outras pessoas, no segundo dos 3 grupos que eu estou citando agora, são pessoas, gente, que elas vão poder ser ajudadas, mas não vai ser com a mesma rapidez desse primeiro grupo, que chega aberto, disponível, com essa capacidade de fazer contato sentido. São pessoas que chegam de uma forma mais difíceis, com uma dificuldade de fazer esse contato, onde a gente vai poder ajudar, mas de uma forma que talvez demore mais tempo, demore meses, os resultados são mais lentos, fica mais difícil, mas com o tempo, com o trabalho, é possível também, só não vai ser tão rápido e tão fácil, por uma série de fatores, e aqui isso eu estou contando que o terapeuta está fazendo a parte dele, em trazer uma relação que inspire confiança, vínculo saudável, que possa fazer intervenções que vão ajudar o cliente a ficar mais próximo da experiência sentida dele. Ainda assim, se o terapeuta fizer tudo, né, certinho, se ele tiver com essa pegada bem clara da sua metodologia, ainda assim existem pessoas que é isso, não depende do terapeuta, tudo. É uma parte nossa e uma parte dele que acontece nesse encontro.
E então, nesse sentido, existe um processo ali onde, com o tempo, esse processo, então, essas pessoas são ajudadas. Né? Eu já peguei alguns casos, já começando a falar de exemplos, de pessoas que foram assim, né, 8 meses, quase um ano de terapia, que era arrastado, gente, arrastado. Isso quando a pessoa não chegava atrasada, a pessoa faltava, aí ela ia, você via um certo dificuldade, sabe? Tinha até um certo descompromisso. Eu lembro muito desse caso, né? De uma pessoa que foi assim, nessa faixa de 8 meses a um ano, foi muito difícil, muito arrastado. Eu vivia pensando assim, acho que semana que vem ele não volta. Acho que semana que vem ele não volta. E ele voltava, voltava. E de repente aconteceu algo nesse processo que estava ali agarrado, que a pessoa ela se abriu, ela se comprometeu, ela se deu conta que ela tomou um gosto, ela começou a ver resultados e aí o processo virou de um jeito que essa pessoa ela passou a ter uma postura, além de ter assim uma melhoria clara no processo de vida, o compromisso não faltava, é ela que me esperava, eu já estou te esperando, ela mandava, estou aqui te esperando. Virou. Então assim, mas teve esse tempo. E o terceiro grupo de pessoas são pessoas que a gente não pode ajudar. Por mais que você se empenhe, se esforce, se coloque disponível e esteja dentro de uma metodologia que segura, clara, efetiva. Alguém perguntou na live de anteontem, então a focalização não ajuda todo mundo? Não. E eu até disse de uma forma bem enfática, nenhuma técnica ajuda todo mundo. Nenhum terapeuta ajuda todo mundo. Né? Nenhum terapeuta. Então, nós não temos essa pretensão, gente. Isso é muito pretensioso, essa ideia. Então, e algumas pessoas realmente, assim, ainda elas não estão disponíveis. A gente, por mais que elas queiram, às vezes elas precisam, mas não depende só da vontade do terapeuta, só da vontade do cliente. Tem um processo que está muito além do que a gente tem controle ou pode interferir. Então, esse é o momento onde todo terapeuta experiente ele vai precisar sofrer mesmo o contato com essa realidade para poder amadurecer como profissional. Qual é o sofrimento desse contato? É sofrido a gente poder aceitar lidar com a nossa impotência. Então, em alguma medida, seja como pais, às vezes em relação aos filhos, seja como filhos que às vezes querem ajudar pais, seja como terapeutas que querem ajudar clientes, nós vamos esbarrar com diversos casos onde a nossa boa vontade não é suficiente, onde o nosso amor encontra limites. É uma frase que eu nunca esqueci do Bert Hellinger, que ele diz: o grande amor ele é capaz de aceitar seus limites. O amor infantil, ele não aceita limites. Ele acredita numa mágica que vai acontecer. E às vezes então ele força relacionamentos e possibilidades acreditando numa mágica que o meu amor vai resolver tudo. Vocês conhecem gente que já se casou com essa perspectiva? Todo mundo via ali que o namoro não estava legal, que eles tinham dificuldades, mas ela casou, ou ele casou com essa ideia, não, eu vou amar tanto que o outro vai mudar. E não muda. Não muda. Não é pelo meu amor que o outro vai mudar. Né? A gente não muda ninguém. Então, essa terceira perspectiva são situações onde a gente aprende a lidar com a nossa impotência, com o nosso limite. E cada vez isso fica menos sofrido, isso deixa de ser um problema, porque isso é um problema quando eu ainda tenho uma idealização de ter que
ajudar todo mundo, de ter que dar conta de tudo, de ter que resolver tudo, de ter que salvar o outro. Mas se eu começo a aceitar que eu não tenho que ajudar todo mundo. Ah, mas se chegou para você é porque você tem que ajudar. Não necessariamente. Não necessariamente. Que eu não tenho que dar conta de tudo, que eu não salvo ninguém. Quando eu começo a aceitar isso, sem brigar comigo, sem brigar com o outro e sem brigar com a vida, né? Porque muitas vezes eu já me vi na minha imaturidade como terapeuta, lá atrás, eu me vi muitas vezes querendo forçar o cliente a dar passos que ele não estava pronto. Né? E assim a gente sai do lugar de terapeuta e vai para um lugar que é de muito sofrimento, que é de querer salvar o outro. E então eu me lembro bem de situações que eu percebia claramente que eu, como terapeuta, estava forçando a barra. Como que o terapeuta força a barra? Quando ele quer mais para o outro do que o outro quer para ele. Então, não é possível. E assim, quando a gente começa a aceitar isso sem nos cobrar e sem cobrar do outro, isso vai ficando cada vez mais leve. Sim, isso mesmo, Fátima. É o outro que vai se abrindo, se desenvolvendo essa decisão, esse amor próprio e o movimento vai acontecendo. Bom, minha gente, eu tenho aqui algumas pessoas para estar chamando para estar junto comigo. Fiz aqui essa introdução, mas agora como que eu acho aqui pessoas? Eu vou pedir para Flávia, o Renato também está aí, não sei se a Ana Paula está, mas são três alunos que se dispuseram a estar comigo aqui hoje para a gente conversar sobre casos, sobre exemplos, sobre a experiência deles com a focalização. E é muito rico, é muita coisa. Às vezes eu falo, gente, a gente precisa anotar mais, escrever mais. A Ana Paula tá, Flávia também eu já te vi junto com o Renato. Então, ah, consegui te chamar, Ana. O lugar de Salvador é muito doloroso, muito doloroso. Flávia. Flávia, a Ana chegou. Ei, Ana, Olá, beleza? bom dia. Bom dia. Só falta a Flávia. O Renato também vi que está chegando. E, e aí a gente vai ficar. Olha aí, beleza. Tá dando um delay, vamos ver se melhora. Senão, eu vou pedir para vocês abaixarem o telefone de vocês, que a minha voz está voltando aí de vocês. Vou pegar um fone. Melhor, bem melhor. Flávia Rocha, cadê você, querida? Tô te buscando aqui. Ei, Célia, vi que a Célia entrou. Ok, tá me ouvindo? Agora parece que está melhor. Cadê Flávia Rocha? Ah, achei você, Flávia. Ué, Flávia, já era para você estar aqui. Você pediu, Flávia, para participar? Eu estou tentando te incluir, igual incluiu o Renato e a Ana, e não estou conseguindo. Então, Flávia, pede para participar.
porque eu não estou conseguindo te incluir por aqui. Mas eu acho que é possível, né? Incluir mais uma pessoa. Nunca fez isso, então pede, Flávio. Bom, bem-vindos, Ana, Renato, já estão conosco aí nessa jornada. Ô, Flávio, eu fico te aguardando então. Vou começar com vocês e na Tô hora vendo ninguém, que. eu mesmo. Oi, Renato. Tô vendo eu mesmo, eu não sei o que eu faço. Bom, eu só tô vendo eu mesmo, mais ninguém. Conta aí. Bom, eu vou começar com a Ana, então, que chegou aqui primeiro. Ô, Ana, bem-vinda. E hoje, então, a gente está falando aqui, vocês que já fizeram, né, essa etapa de formação conosco, no curso de focalização. E a ideia hoje é a gente falar de alguns casos, de alguns atendimentos, de algumas experiências com a focalização. Então, bem-vinda, gostaria de te ouvir. A gente vai aqui conversando e, se der, depois a Flávia entra. Uhum. Matheus, é um prazer imenso estar aqui com vocês, é uma honra participar, né? Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho. Eu conheci o Matheus escutando as meditações do Matheus. E aí uma amiga, né, ela colocava as meditações e eu escutei. E aí eu falei assim, meu Deus, que é isso? Né? E aí ela pegou, me passou o contato do Matheus, e conversei com o Matheus. A gente estava numa pandemia, e aí eu comecei a participar do Evangelho Sentido, para experienciar mais a focalização. E logo em seguida começamos, né, Matheus? A autofocalização, a focalização. E esse processo já está caminhando aí para quase 3 anos Olha só, a que eu gente não entrei. vai passar, mas tem toda uma jornada aí, né? Tem. De atendimentos também pude experienciar com você, né? Então, toda uma caminhada. E ontem, a hora que você colocou, né, no grupo, eu falei assim, gente, como a focalização contribuiu com a minha vida e contribui nos processos de atendimentos terapêuticos que eu faço e também com os meus alunos, né, que eu dou. Eu sou facilitadora de comunicação não violenta no módulo de autocompaixão, né? Principalmente atendendo as lideranças, as questões de cobranças excessivas. Gente, como esse conhecimento da focalização contribui para vários aspectos, né, de atuação e também não desconsiderando de como contribui para a minha. Sim, que bacana, né, Ana? A Ana está falando aqui das meditações como uma porta de entrada. Talvez algumas pessoas não saibam, mas lá no nosso canal do YouTube nós estamos chegando a 90 meditações guiadas que a gente grava e deixa lá para quem quiser ouvir né, e se beneficiar dessa guiança. E, Ana, quando você fala assim dessa ajuda, né, desse percurso, foi um processo, então, até que você primeiro começou com você, né, de você sendo beneficiada pessoalmente, para depois você também se abrir para aprender a trabalhar com o método. Sim, e esse processo ele continua até hoje, né? Eu ainda faço parte dos grupos, vou continuar, né? Porque é uma caminhada e eu acho assim a maior riqueza da focalização é essa questão da gente dessa conexão com a gente. E para mim, o que a focalização trouxe é essa questão da confiança na vida, né? De como a gente lidar com as situações adversas e não se perder. Porque o que eu mais encontro é isso. Só que se eu não tivesse tido essa experiência,
como que eu iria estar falando com outras pessoas, atendendo ou atuando, se eu não entendesse esse processo? Então, quando eu estou falando com uma pessoa, ou eu estou em atendimento, ou eu estou pontuando alguma coisa, é porque eu vivenciei a experiência e eu continuo vivenciando, porque e o que eu acho interessante do processo da focalização é que, no princípio, a gente aprende como uma metodologia, né? A gente vai aprendendo e tal. À medida que a gente vai internalizando, a gente vai entendendo a escutar essa nossa sabedoria interna. Então, é um conhecimento que a gente tem para a vida, né? É um investimento que a gente faz para a vida. E isso reverbera para um todo. Isso que é a coisa mais linda da focalização e por isso que eu estou aqui, em gratidão a tudo isso. Obrigado, Ana. Você falou uma coisa que eu gosto sempre de estar reforçando com os alunos mesmo. Algumas pessoas chegam com essa expectativa de aprender uma técnica para usar ali, como uma ferramenta que se aplica. Flávia, conseguiu, bom dia, deu certo, tecnologia funcionou. E como uma ferramenta, né, onde a gente aplica, aperta ali um parafuso ou uma técnica que a gente vai incluir no nosso repertório. Mas o que você está trazendo é algo que eu acho tão fundamental e é mais difícil de ser transmitido, porque entender tecnicamente é mais rápido, e embora exista essa metodologia, exista a parte técnica, o que eu mais fico feliz de transmitir é isso que chegou até você. É justamente o desenvolvimento de um novo olhar para a vida, sabe? Porque muda o nosso olhar em relação à forma com que a gente se escuta, a forma com que a gente escuta o outro, a forma com que a gente interage com a vida, com a vida. Eu estou lembrando aqui de uma situação onde eu estava lá no sítio, eu estou até com saudade de ir para lá, mas está chovendo tanto aqui em BH, eu alugo uma casinha aqui em Rio Acima, uma periferia aqui de Minas Gerais, e é uma mata fechada, é um lugar que é onde eu me renovo, é onde é meu refúgio, meu descanso, meu oásis. É, eu chamo lá de oficina rural. Só que com chuva, estava chovendo tanto, agora que estou esperando melhorar para ir. E eu lembro um dia, eu fiz até um post sobre esse dia, sabe, Ana? Eu estava vendo as estrelas. E de repente foi me dando uma emoção, sabe? Foi me dando uma. Foi me tocando. E em outros tempos, antes da focalização, eu acho que eu não teria dado a atenção que eu dei, do jeito que eu dei, para aquilo que estava acontecendo comigo enquanto eu via as estrelas. E ali, então, eu parei e entrei em autofocalização e permiti que aquela sensação estranha, mas o que você estava sentindo? Eu não sei. Porque a focalização, ela começa nos ensinando a dar atenção para aquilo que a gente não sabe, mas sente. Isso é uma revolução na forma da gente se conhecer. Porque geralmente a gente quer dar atenção para o que já está claro, porque a gente entende, ou porque para aquilo que é inteligível. A gente não está acostumado a dar atenção para aquilo que eu não entendo, né? Então, quando você fala assim desse processo que muda a nossa vida, que muda a nossa forma de interagir, de relacionar com a vida e conosco, esse foi um dia que eu me lembro assim dessa postura diferente que eu tive comigo. Então, eu passei a dar essa atenção para o que eu estava sentindo e dali foi se desdobrando uma emoção até que eu fui assim tendo um mínimo de compreensão de uma experiência que eu estava tendo, assim, de me sentir tão pequeno, tão nada, diante daquele universo de estrelas ali na minha frente, mas não era só uma informação racional, era de verdade assim, uma sensação de pequenez que me trazia uma leveza, primeiro uma emoção e depois uma leveza.
Então, ou seja, uma experiência que em outros tempos eu acho que eu não ia permitir é, que isso me levasse para essas profundezas, sabe? Eu ia cortar antes, tentando entender, cortar antes, mudando o foco da minha atenção. Então, a focalização, ela nos ajuda a suportar a profundidade, a permanecer e nos deixar ser guiados por essa experiência até onde ela possa nos levar. Cada vez mais a gente vai expandindo, né, limites desse contato interior. Então, muito legal você tocar nesse assunto, porque eu acho que ele é fundamental naquilo que eu quero transmitir, né, para os alunos. Obrigado. E outra coisa, assim, bacana, feita a situação, né? Que no momento, às vezes, como que a gente entrar em contato com essa experiência da aceitação, às vezes da nossa impotência, que às vezes naquele momento assim é dolorido, gente, mas como é libertador e como que esse movimento depois expande uma outra possibilidade de atuação. Então, assim, eu percebo como que surgem outros caminhos em situações que parecem assim que às vezes não tem solução, que naquele momento em que realmente nessa profundidade a gente chega e consegue chegar naquele ponto, como que depois as coisas elas encaminham de uma outra forma. Né? Então eu acho assim, isso assim fantástico. Então assim, eu vejo isso para minha vida, eu vejo acontecendo na vida das pessoas que eu atendo, nos processos. Então isso é muito lindo. Isso Sim, então esse é o segundo ponto que você traz na sua experiência, que é a forma imprevisível como se abrem soluções na medida em que a gente se dispõe a se abrir para o nosso sentir, não é? É verdade. Nesse ponto é a parte da magia desse trabalho. É, um, é uma mágica. é uma magia porque é algo que a gente não tem o menor controle. A gente nunca sabe, como terapeuta, qual é a tecla, qual é a intervenção, qual é o momento que o processo vai se abrir, que uma mudança vai acontecer. Mas a gente vai confiando nessa abertura, nesse processo e de repente, quando a gente menos espera, algo, né, surge e o corpo revela uma saída, uma informação, uma compreensão, uma abertura que traz um alívio maravilhoso. Muito legal essa observação também, Ana. Obrigado. Eu Eu que queria agradeço. escutar um pouquinho o Renato agora. Ei, Renato, bem-vindo. Você também talvez tenha algo aí a nos contar a respeito da sua experiência, da sua prática, talvez um caso, uma situação onde a focalização tenha, né, feito diferença aí na sua prática, na sua vida. Sim. Eu tô só escutando, então eu não tô vendo vocês. Alguma coisa aconteceu aqui que eu tô só me vendo. Então, meus olhos estão mais flutuantes, assim. Mas eu acho que eu não teria como configurar, assim, expressar e nem saber, na verdade, né, qual foi a abrangência, né, desses 2 anos de formação. Estou com você, né, teve o primeiro ano de focalização, o segundo ano de aprofundamento, e realmente foi bastante intenso, foi bem transformador na minha prática. E eu nem sei dimensionar muito, assim, perfeitamente. Sei dimensionar alguma coisa. Mas ouvindo a fala da Da eu Ana. perdi, da Ana, duas coisas me vieram, assim, que foram, assim, bem importantes. Eu acho que talvez tenham me colocado num lugar um pouco mais confortável, né, de me sentar assim na minha cadeira de psicólogo, vamos dizer assim, né, de me colocar diante das pessoas, e às vezes, e uma delas é a questão do eu crítico, a forma como foi trazida essa noção de eu crítico, né, porque ela falou sobre pessoas com muita autocobrança, assim, eu não sei se
talvez nessa mistura da forma como é aberta a ideia do eu crítico, como voz, né, em conjunto com essa noção com a focalização, com focalizar e ter a possibilidade de sentir enquanto vai, né, se conscientizando dessas vozes que, né, muitas vezes nos alfinetam e tanto da inutilidade delas também, né? Isso eu percebo assim, uma mudança muito grande na minha vida em relação a estar mais tranquilo, estar mais em paz, né? Em relação a minha, talvez poderia dizer performance, não sei, assim, a minha qualidade, a minha, né, aquilo que eu tenho para entregar no momento, né? Aham. Neste momento. Então, você está dizendo é que você aprendeu a reconhecer com essa formação o quanto que a autocrítica que você tinha era um limite, um obstáculo para a sua performance no seu trabalho. Sim. Como... O que o Renato está chamando de eu crítico, gente, é um capítulo desse ensino da focalização, onde Gendlin ele vai nos ensinar, não sei quem aqui tem algum conhecimento de psicanálise, a psicanálise ela vai chamar o eu crítico de superego. É essa instância em nós que ela está sempre criando censura, crítica, ela está sempre criando cobranças, exigências, e às vezes a gente não entende e sofre muito com isso. Eu costumo dizer que essa é a queixa a maior que eu encontro, a dimensão mais destrutiva que eu encontro nos meus clientes. Mas nós também somos clientes e como terapeutas, como profissionais, muitos de nós sofremos muito com isso e não sabemos lidar de uma forma saudável com essas vozes críticas que Gendlin chamou de eu crítico. Então ele desenvolve também um jeito de lidar, um jeito de olhar, de destacar isso, de forma que a gente vai começando a compreender que essas vozes elas estão falando de experiências antigas, elas não estão criticando à toa, exigindo à toa, mas elas estão tentando nos proteger de medos antigos, de experiências dolorosas, que à medida que a gente vai aprendendo a fazer contato, a conhecer, a se aproximar, isso vai ficando mais ameno, isso vai diluindo, isso vai ficando mais leve. E aí a nossa postura diante do outro, diante da vida e diante de nós mesmos, a gente vai ganhando o que para mim é o maior tesouro que a gente pode ter, mais segurança interior. Que é isso que o Renato falou, assim, eu me sinto mais confortável. Não é só diante dos clientes, né, Renato, mas diante das pessoas, da vida, diante de si mesmo, né? Na vida de uma forma geral. E, inclusive, o processo profissional é muito importante. Mas todos os outros processos, né? E quando você é uma pessoa muito crítica consigo, você vai ser com o outro também. Né? E como que é difícil, né? Se não entrar na sua clínica, vai entrar na sua vida, onde que isso vai estar na sua relação com os outros. Né? E o papel que você vai estar assumindo também, se você for crítico demais. Sim, verdade. Isso vai transbordar para os nossos relacionamentos. Quando a gente é muito crítico conosco, é impossível que isso não transborde nos nossos relacionamentos. Que isso não transpareça, né, com os nossos clientes. Porque, no fundo, gente, se a gente parar para pensar, o relacionamento com o cliente, ele é um relacionamento também. Né? Ele é um relacionamento onde, assim como todo relacionamento, não existe essa ideia da gente conseguir ser só técnico o tempo inteiro. Somos humanos e a nossa humanidade ela vai afetar o outro. Mais do que a gente pensa. Né? Existe uma energia que é transmitida em cada palavra, no jeito da gente se expressar. Então, por mais que eu diga uma palavra certinha,
também vai junto com essa palavra, às vezes, uma energia, um sentimento, que é o que eu estou vivendo. Isso é o que vai fazer diferença de uma forma que a gente ainda entende muito pouco. Que o que eu vivo, que o que eu sinto, ele vai rechear de energia aquilo que eu falo. Então, quando eu vivo um estado de autoexigência, de autocobrança, por mais que eu diga que eu estou aceitando o outro e fale isso com palavras, eu aceito, se não é verdade que eu vivo essa aceitação, isso não vai soar de uma forma que chegue para o outro como um real convite de liberdade, para ele ser ele mesmo. Porque não é verdade, é só uma palavra. Eu me lembro uma vez, Renato, que eu tive uma dificuldade com uma pessoa numa reunião que a gente tinha de trabalho. E eu decidi, então, depois de muito estar aguentando assim comigo, um sentimento de incômodo, de insatisfação, de irritação com ela, pela postura que ela estava tendo em relação ao trabalho, ao grupo. Depois de um tempo tentando lidar com isso de forma silenciosa, eu decidi falar com ela. E aí acabou a reunião, fui lá falar com ela. E eu disse para ela, olha, eu queria dizer que está sendo difícil lidar com você, com a sua postura, a forma com que você tem lidado aqui com a equipe. Eu falei palavras certinhas, sabe? Assim, eu não fui mal educado, não fui grosseiro, eu não fui ríspido, eu fui educado, as palavras estavam bem certinhas. Mas aqui dentro de mim, eu estava puto de raiva. Eu estava crítico, porque era uma época que eu também era muito crítico comigo, muito exigente comigo. E justamente por isso, ver uma pessoa completamente displicente ali no grupo, aquilo ali estava me irritando tanto. Então, as palavras certinhas, mas aqui dentro eu estava... Sabe? O resultado disso, imaginem qual foi. Essa pessoa se sentiu ofendida. Mas não foi pela qualidade do conceito que eu disse, mas pela qualidade da energia que estava junto com esse conceito. Né? Aí a gente já entra aí na comunicação violenta, na profundidade que é a comunicação violenta, né, Ana? Que não é apenas falar certinho. Se eu não estiver vivendo isso que eu estou dizendo, isso vai ser sentido, vai ser percebido. E, na verdade, eu não estava vivendo ali uma comunicação amistosa com ela. Eu estava com raiva. Eu estava, no fundo, se eu fosse ser bem honesto, eu estava querendo xingar ela. Então, ela ficou e reagiu, não foi às minhas palavras, ela reagiu ao que Gendlin chama, ao meu felt sense, que seria, assim, a minha energia. A gente chegou um chiado enorme. Não sei de qual fone que é. Ô Flávio, eu estou te ouvindo baixinho, mas chegou um chiado enorme que fica inviável. É no microfone, vou ver. Olha aí, vê de quem... Ah, melhorou. Ufa. Muito bem. Então, o Renato trouxe essa lembrança aí do eu crítico como um aprendizado que faz diferença, tanto para a gente atender quanto para a nossa vida. E aqui esse exemplo de como que a gente acaba tocando o outro muito mais pelo que eu sou e pelo que eu sinto do que pelo que eu penso e pelo que eu sou capaz de formular racionalmente. Muito bem, minha gente. Deixa eu te falar uma coisa. Flávia, Dá para ouvir? Flávio, quando você tira o seu fone, eu tenho um retorno da minha fala. Ah, tá. Volta então acho que eu não vou conseguir, porque meu fone não tá bom. Tá baixinho, mas deve dar. Não, é ele que tá chiando. É ele? Problemas técnicos. Eu vou... O que eu posso fazer? Eu vou tentar... Ó, melhorou.
Não, eu vou, tenta falar, ó, melhorou. Melhorou porque tá no mudo, Matheus. Então, eu fico no Eu meu de fico no meu mudo para de te mudo escutar. para te escutar. Tá. O que eu quero falar é, agora te ouvindo, né? Ontem eu tive o retorno de uma cliente e eu achei muito interessante a fala dela a respeito da focalização. A gente estava fazendo, revendo todo o processo dela, né? De terapia, do processo de focalização que a gente usou muito. E ela estava encerrando o processo terapêutico dela. Mas ela deu um retorno bonito, assim, que foi falando como que a focalização para ela trazia essa leveza, porque após os processos que a gente vivia ali, ela falava, Flávio, o que eu achei mais interessante é que eu não preciso ficar elaborando, eu não fico pensando depois que a gente faz a sessão. É algo que acontece ali naquele momento, a gente vivencia junto e depois aquilo é como se passasse por mim. Então, assim, eu achei que ela falou de uma forma clara, né? Isso que você está dizendo agora, assim, de como que a focalização ela simplifica, facilita esse processo que não é analítico, não é racional, mas é experienciado, né, pelo corpo. Você está sem fone, sem voz. Muito legal, né, Flávia? É uma nova perspectiva de trabalho interno que não é analítica. Então, essa diferença também, eu acho que demora um tempo para a gente conseguir assimilar essa diferença. Porque a maioria de nós tem uma escola de trabalho interior muito analítica, muito mental, muito racional, que é de ficar pensando sobre as coisas, de ficar tentando elaborar, de ficar tentando entender, como se isso fosse trazer alívio. Então tem uma palavra que você usou, Flávio, que eu gosto muito, que é a simplificação que esse processo nos traz. Ele vai desenvolvendo em nós uma simplicidade de escuta, onde a gente vai aprendendo a abrir mão. Ontem a Bru brincou comigo, assim, Matheus é um terapeuta franciscano, que eu falo isso com as pessoas, o São Francisco de Assis, o que ele veio nos ensinar é que a gente pode ser feliz com o simples, que a gente pode ser feliz com o pouco. E ele foi renunciando numa época em que a igreja estava totalmente perdida, onde estavam deitados em tronos de ouro, aquelas comidorias, aquela fartura, terras, perdeu completamente o propósito do trabalho. E veio Francisco lembrar a igreja, ele veio reformar a igreja, ele escutou dentro do coração dele assim, Francisco, reforma a minha igreja. E ele não tinha entendido, ele achou que era para reformar a igrejinha que ele tinha lá, começou a ver os tijolos, o que ele tinha. Mas é porque ele não tinha condição de entender naquele momento que o pedido de reforma para ele era de toda a comunidade cristã do planeta. Era a igreja como uma visão macro, social, que precisava de ser tratada. Então, Francisco de Assis foi uma intervenção na comunidade cristã. A vida dele foi uma intervenção terapêutica na comunidade cristã para lembrar que o essencial é simples. Frase de Bert Hellinger. Então, aqui, a focalização ela também vem nos lembrar que esse trabalho interior ele não precisa ser rebuscado, complexo. Ele pode ser efetivo na simplicidade que ele propõe, que é às vezes ficar, em termos de conteúdo intelectual, às vezes vai ser algo assim que se eu for transmitir o que eu vivi, intelectualmente é tão pequeno. Por exemplo, eu consegui fazer contato com a dor de uma tristeza, onde não tem uma elaboração muito intelectual para isso.
muitas vezes eu vivi na minha escola de psicologia, principalmente na psicanálise, assim, o valor que se dava para toda a elaboração intelectual desse processo interior. E aqui o simples traz um resultado e uma transformação que me encanta, sabe? A gente poder vestir essa bata franciscana para poder se libertar do que eu chamo de extravagância intelectual. Extravagância. Mateus, é de uma simplicidade, mas de uma riqueza, né? E essa cliente comentou assim, ela gosta de escrever, ela é jornalista, então ela falava, no início eu comecei a anotar, porque as sessões eram tão bonitas, as experiências, e eu comecei a anotar, mas parece que faltam palavras, assim, eu não conseguia colocar no papel a riqueza daquela experiência. E aí parei de anotar, assim, né? Fiquei só com aquilo que estava acontecendo ali. Então, acho que fala um pouco disso também que você está trazendo, né? Sim. Se você me permitir, depois eu queria dar um outro exemplo, Tá, vou Matheus. só fazer um comentário nisso que você falou. Às vezes, o, o simples é associado a pobre. Então, é também bacana você fazer essa associação. É simples, mas é rico. Eu gosto de dizer assim, é simples, mas é profundo. Como se o profundo também tivesse associado ao complexo, sabe? E há muita profundidade no que é simples. Há muita riqueza no que é simples. E uma riqueza que, como sua cliente diz, muito maior do que eu sou capaz de entender. Mas que o meu sentir, o nosso sentir, o que a gente vai aprendendo, pessoal, nesse caminho, é que o nosso sentir, ele é muito mais abrangente do que eu sou capaz de conceituar. O primeiro texto que eu trabalho com os terapeutas na formação, que a gente já trabalhou, né, e que eu gosto sempre de voltar nele, ele chama experienciação. E o Gênero ele vai descrevendo nesse texto algo que eu nunca tinha visto. O que é a experiência? O que é a experiência? E ao definir os critérios para a experiência, o que ele diz em um deles é que ela, em sua essência, ela é pré-conceitual. Ou seja, ela antecede ao conceito. Antes da gente entender o que está acontecendo, eu sinto. E esse sentir que é maior do que a minha capacidade de entender é o que a gente vai aprendendo a reverenciar nesse caminho. Mas diz algo, eu vou silenciar. Matheus, outra coisa, pegando também um gancho no que você falou da relação do terapeuta-cliente, né? Eu estava atendendo recentemente uma pessoa e eu tinha tido um dia difícil, com vários problemas para resolver, sem resolver, mas fui atender, né? Normalmente. Durante o atendimento, o cliente estava lá falando e eu também com as palavras certas ali falando, sei, entendi, acompanhando o que ele estava dizendo. Mas de repente ele virou para mim e falou assim, Flávia, você não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Aí eu tive que ser honesta com ele e falei, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. E foi muito interessante porque assim, nesse momento eu senti que ele acessou essa experiência que ele estava tendo de não se sentir compreendido. E ele também me ajudou a acessar essa dificuldade ali, mas me trouxe para esse momento presente também. E aí a gente pode falar tanto desse momento, né? Eu falei um pouco que naquele momento estava um pouco difícil por outras questões, mas que agora eu estava me propondo a estar ali com ele. E ele também conseguiu, acho que, falar de um outro lugar diferente desse que ele estava ali só reproduzindo aquelas palavras, né? Então, como que essa relação é importante, assim, como que a gente tem que estar atento inteiro, né, assim, nesse processo e no processo de checar também como que eu tô nessa relação, qualidade da minha presença.
Legal, aí a gente começa a falar da qualidade do relacionamento do terapeuta, dentro da perspectiva humanista, centrada na pessoa, experiencial da focalização, né? Fiz aqui uma escala de especificação desse trabalho. A primeira especificação é que ele se trata de uma linha psicológica que está dentro da vertente humanista. Mas dentro da vertente humanista tem um monte de ramificações. Então ele nasce na vertente centrada na pessoa, que vai trabalhar muito a relação com o cliente e o sentir. Mas depois dessa base centrada na pessoa, Gendlin desenvolve a psicoterapia experiencial, que ela vai dar uma ênfase nessa experiência, incluindo todas as qualidades que ele vai nos ajudando a definir por experiência, inclusive o corpo. E a partir daí, então, a focalização como uma metodologia dessa escuta experiencial. Dentro dessa perspectiva, uma das coisas, então, que a gente aprende nesse trabalho é que a gente pode ser gente, que a gente pode ser pessoa, e que eu não preciso ficar me escondendo por trás de uma máscara de um terapeuta que entende tudo, que sabe tudo, né? Então, quando o cliente diz para a Flávia, olha, você não está me entendendo, você está me entendendo? Ô, Renato, eu vi que você caiu, meu cara, não sabia se você precisava sair ou se caiu. E aí, quando ele diz, eu não sei se você está me entendendo, e ela diz, não, eu não estou. Gente, isso é uma intervenção que cria um vínculo de verdade, que cria um vínculo de confiança, porque ele sabia que ela não estava entendendo. Ele via no olho dela, porque ele devia estar indo para um processo de intelectualização que fica difícil, gente. Tem hora, quem é terapeuta aqui sabe, tem hora que é difícil acompanhar um cliente, principalmente quando ele vai para essas racionalizações dissociadas da experiência sentida, vai ficando difícil. Se o terapeuta está muito atento, muito presente, no momento que isso começa a acontecer, o que ele faz? Dá uma interrompida, opa, peraí só um pouquinho, peraí, eu estou me perdendo, eu não estou conseguindo te acompanhar. Às vezes o terapeuta perde esse tempo, que foi o que pode ter acontecido com você, né, Flávio? Perdeu esse tempo de ser bem e deixou um pouco. E aí foi, nossa, eu não estou entendendo nada. Era a experiência dela e ele viu, do mesmo jeito que eu estou falando anteriormente, que quando eu estava puto com a amiga lá do grupo, a colega lá do grupo, e ela sentiu que eu estava puto, apesar de eu falar palavras educadas, aqui, quando a Flávia não estava entendendo ele, o cliente sabia disso. O cliente sabe. O cliente sabe. Assim como nas nossas relações, nas nossas parcerias amorosas, nós sabemos quando os nossos parceiros não estão conectados conosco. Ele pode até falar que está, ele pode até te trazer um agrado, ou ela te trazer um agrado, mas você sabe quando não está, você sente quando já partiu para outra. Amizade, nós sabemos quando uma amizade está inteira conosco e quando não está. A pessoa não precisa falar muito, precisa falar sobre isso. Nós sentimos e aqui também. E qual que é a diferença desse trabalho? É que aqui a gente se permite assumir isso é valorizado aqui, é chamado por Carl Rogers de congruência. É eu poder ser eu mesmo nessa relação. Isso cria vínculo de confiança, porque se a Flávia diz, não, eu estou entendendo, isso já vai, aí eu sei que ela não está, já quebra. Igual teve uma aluna uma vez que trouxe na supervisão um caso, Flávia, que a cliente começou a falar algo, e aí a cliente parou, olhou para ela e falou assim, você está triste hoje, falou com a terapeuta. Eu acho que você até estava nesse dia comigo, né, nessa supervisão. E a terapeuta foi pega um pouco de surpresa. É uma terapeuta que não estava muito acostumada a falar dela. E quando a cliente disse, você está triste hoje, não está? Ela disse, não, não. Mas ela estava.
ela não precisava dar os motivos da tristeza dela. Ah, eu tô triste sim, meu marido é foda, de novo, pisou no tomate lá, bosta. Não, não precisa. Mas tem um ponto aqui bem simples e bem essencial. A verdade. Você está me entendendo? Não, não tô. Ou tô. Você está triste? Tô. Hoje eu tô triste. Daqui a pouco melhor eu vou. Tô cuidando disso já, mas hoje eu tô triste umas coisas que aconteceram comigo, eu ainda tô. Essa é a verdade. Agora, se eu digo não, aí eu deixo duas hipóteses que vão enfraquecer meu relacionamento com o cliente. A primeira hipótese, então eu como cliente percebi errado. Então eu não posso confiar na minha percepção. Porque eu tinha certeza que ela estava triste, mas ela disse que não, então o meu olhar está errado, o que é péssimo. E pior ainda, a Fátima falou que já passou por isso com o terapeuta dela. O pior ainda é quando eu falo, você está triste? O terapeuta, não. Mas eu sei, eu não duvido da minha percepção, mas eu sei que ela está triste. E aí, então, eu concluo, a terapeuta está mentindo para mim. Ela não pode ser verdadeira comigo. Então, eu tenho que falar da minha tristeza, mas ela não pode nem admitir que ela está triste para mim. Isso enfraquece a nossa relação. Então, esses são detalhes de uma postura que traz muita simplicidade na construção de uma relação saudável e que também não se trata de uma técnica. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Um treinamento para a gente desenvolver a autenticidade, uma técnica para a gente ser a gente mesmo? É inviável, né? É difícil. Isso não faz sentido, porque seria mais uma manipulação, uma tentativa de produzir algo. Ser a gente mesmo é um desenvolvimento de honestidade em relação, primeiro, da gente com a gente mesmo, de assumir para a gente mesmo como é que eu vou ser autêntico, como é que eu vou ser sincero com o outro, se eu, comigo, não dou conta de assumir o que eu sinto. Então, esse é um exercício, sim, Renato, um processo, onde a gente vai desenvolvendo essa honestidade. Isso cria vínculo, isso cria conexão com a alma. Quando eu sou verdadeiro, eu crio conexão com o outro. Seja numa relação terapêutica, ou seja aqui falando desse trabalho, ou falando do seu caminho espiritual, profissional, de seja qualquer tema que você estiver lidando. Quando essa verdade, ou seja, aquilo que eu estou realmente sentindo, pode ser expresso, o outro sente isso como um impacto que cria conexão. E essa é uma beleza que a gente vê muito nos trabalhos em grupo. A gente fez tantos trabalhos ali em grupo, onde é muito claro perceber isso. Quando uma pessoa ela é verdadeira na sua expressão da sua dor, essa expressão mobiliza o grupo todo. Né? E quando uma pessoa está falando de uma forma muito racional, intelectual, isso vai tirando a energia do grupo, o grupo vai perdendo interesse, porque não tem vida, não tem verdade sentida. Né? Tem expressões mentais, conceituações, reflexões. Muito bom, minha gente. Quanta coisa, quanta riqueza a gente pode extrair, né, dessas trocas, dessas conversas. Quer falar algo mais, Ana? É muito lindo realmente esse processo. Realmente é um aprendizado do nosso ser, né? É a gente aprender a ser. Eu acho que com tudo isso. Né? Então, assim, eu vejo a focalização muito mais além. Né? É um processo de uma sabedoria interna. É um aprendizado de vida. Né? É você aprender a viver sendo você. E isso reverbera para o todo. Isso não tem preço. Né? E isso faz toda a diferença.
Muito lindo, muito lindo. Flávia Rocha, obrigado, obrigado vocês, obrigado Renato, obrigado Ana Paula, obrigado Flávia Rocha. Prazer. Foi muito bom estar junto aqui com vocês, né? A presença, o exemplo de vocês, a verdade de vocês trouxe mais inspiração para essa partilha, para esse caminho, e a gente se vê. Obrigada, Beijo, beijo. Matheus. Foi um prazer. Tchau, tchau.